Então vamos lá. Boa noite de novo, bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Vai chegando o pessoal, eu vou liberando conforme o pessoal vai chegando. Deixe eu liberar para você o material. E só colocar aqui a sala de espera para eu ir liberando aos poucos e também o chat. Eu sou novo professor de educação física da escola. Alguém me manda uma mensagem no chat, por favor. Ah, não, achei aqui como é que eu libero ele. Beleza, já achei. Então a gente vai acostumando. Vamos lá. Então nós estávamos falando sobre essa nova classificação e tinha tido uma pergunta agora no fim do nosso primeiro horário. Quem que fez a pergunta mesmo, gente? Cadê? A pessoa estava com o vídeo ligado. Alguém lembra quem que fez a pergunta? Foi o Gustavo, isso mesmo, Gustavo. Você estava com o vídeo aparecendo. Gustavo, você tinha perguntado sobre o culturalismo, né? Se ele entraria nessa história da fonte material. Para que a gente entenda isso. Quando nós pensamos em fonte material, nós temos que entender que é qualquer elemento que justifique a produção de uma norma jurídica. Qualquer elemento. E aí, se nós formos pensar nas escolas de formação do pensamento jurídico, né, que foram objetos de estudo anterior, todas elas podem, de alguma maneira, demonstrar o surgimento do direito. Porque se o indivíduo ele é justnaturalista, ele vai dizer, por exemplo, que o direito ele surge a partir de uma determinação divina. E esse é o contexto do surgimento da norma. E tudo certo para quem acredita dessa maneira, sabe? Para quem é culturalista, ele vai dizer que o que fomentou a produção da norma foi um fato do qual se fez uma interpretação valorativa. Foi um fato que foi valorado pelas pessoas, pela sociedade, pelo legislativo, né? E como consequência nós tivemos a produção da norma jurídica e nós vemos isso em muitos casos. Então, sim, o pensamento culturalista, mais especificamente a teoria tridimensional do direito, é um exemplo de construção das fontes materiais, sem sombra de dúvidas. Mas a gente tem que abrir esse leque no sentido de entender que qualquer forma, qualquer circunstância que justifique a produção de uma norma, qualquer elemento que demonstre a produção de uma norma é um tipo de fonte material. Porque falar em fonte material é falar dessas circunstâncias de produção da norma jurídica. Entendeu isso, Gustavo? Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa vai perguntando aí. Não tenho nenhum tipo de receio. Isso é fonte material, ou também chamada fonte real, né? Então, uma situação, né, que a gente entende de fonte material. Todo benefício ele é criado por lei. E a gente está falando de benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, né? Tanto que nós tivemos há pouco a reforma da Previdência, porque é justamente uma norma jurídica que vai criar regimes previdenciários, critérios de aposentadoria, de cálculo e tudo mais, né? Diante de uma circunstância fática de calamidade, que foi a questão da pandemia, se criou um benefício assistencial, que é esse benefício de R$ 600 ou 1.200 para mães solteiras, né? Que eu acho péssimo esse tipo de nomenclatura, que mãe não é Estado civil, mas as pessoas gostam de usar esse tipo de coisa. Então, mas percebe, uma circunstância fática, fonte material, justificou a produção de uma norma. Nesse nosso exemplo, a norma que criou esse benefício assistencial emergencial, né, relacionado ao coronavírus, ao Covid-19. Então, a gente observa sempre esses fatores, quais são essas circunstâncias, né? Então, isso é bastante comum de acontecer, bastante comum mesmo. Então, fonte material ou real, de uma forma muito simples, é o que fundamenta, justifica a criação da norma jurídica. E a gente tem as fontes formais. E aqui, mais uma vez, a palavra é muito importante para a gente entender o que elas significam. Fontes formais são as maneiras como a norma se expressa, a maneira como a norma ela
aparece, né, a maneira como a norma, ela de alguma maneira, ela se expressa na sociedade. Então, o que é fonte formal? Isso diz respeito à chamada forma, né? A forma da norma. Como que essa norma jurídica ela fica pública, por exemplo, né? Então, a lei, a lei escrita é uma fonte formal. Ela é criada por algum elemento fático, que é a fonte material, mas quando ela é transformada em lei, formalmente, a lei é uma forma de mostrar o direito. Então, fontes formais estão se relacionam aos meios de expressão da norma, né? Que é exatamente o que aparece aqui para você no material. Fonte formal são os meios de expressão da norma jurídica, as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam. E essas fontes formais, elas podem ser estatais ou não estatais. E aqui é muito simples mesmo. Porque se eu entendo que fonte formal é a maneira como a forma se expressa, como que ela se exterioriza, como que ela aparece no mundo, né? Ela pode vir de dois lugares. Ou ela é proveniente do Estado, estatal, ou ela não é proveniente do Estado. Simples assim. Então, fonte formal ela pode ser estatal ou não estatal. Certo? Estatal é quando o Estado cria a regra e não estatal é quando a regra não é criada pelo Estado. Vamos pegar aqui os exemplos. Quais são as fontes estatais produzidas pelo Estado? Exemplo, nós temos dois tipos de fontes estatais, né? As estatais, está escrito aqui, quando elas são produzidas pelo Estado. Deixa eu ver só uma coisa. Preciso para carregar. Calma aí, antes que eu esqueça. As fontes estatais são aquelas produzidas pelo Estado. Está aqui colocado, quando produzidas pelo Estado. E essas fontes estatais, ou seja, produzidas pelo Estado, elas têm dois tipos. Elas podem ser estatais legislativas, né? Estamos aqui grifando, ou elas podem ser estatais jurisdicionais, tudo isso no seu material. E você está acompanhando aqui comigo. Então, as fontes estatais, fontes formais estatais, elas podem ser legislativas ou judiciais. Poxa, qual a diferença? E aqui é muito simples. Qual é o poder que produziu a fonte? Então, se a fonte foi produzida pelo poder legislativo, é uma fonte estatal legislativa. Olha que coisa simples. Agora, se essa fonte foi produzida pelo judiciário, fonte estatal, formal estatal, jurisdicional. Só isso. Essa é a diferença. Então, se nós pensarmos naquilo que a gente já sabe que é fonte, que nós vimos anteriormente, quais são as fontes estatais? Estatais, de maneira geral, leis, jurisprudência e súmulas. Porque as três são provenientes do Estado, mas de lugares diferentes. As leis são legislativas, fonte estatal legislativa, porque é o legislativo que cria a lei. A jurisprudência e a súmula são fontes formais, estatais, jurisdicionais, porque elas são criadas pelo Poder Judiciário. É o Judiciário que forma a jurisprudência, é o Judiciário que edita a súmula. Beleza? Bem tranquilo, né? E aí nós temos também as fontes não estatais. E como que a fonte ela é não estatal? Quando ela não é produzida pelo Estado. Muito simples, né? Quando ela não é produto do Estado, não é o Estado que cria essa fonte. E aí quais são as fontes não estatais, né? Nós temos os costumes, que a gente já comentou há pouco, né? Costume é uma fonte não estatal, aquilo que a sociedade reconhece como adequado e estabelece de maneira repetida, né, reiterada na própria existência social. A doutrina é fonte não estatal, não é o Estado que cria os livros, né? Isso é fruto de pensadores do direito, doutrinadores, pessoas livres, em princípio, né? E, por fim, nós temos os negócios jurídicos. É muito provável que você não tenha estudado negócio jurídico ainda. Muito provável, tá? Mas e aí? Nunca vi, professor, não sei o que é negócios jurídicos. Bom, só me responde, por favor. Apareceu para mim essa janela, apareceu para você essa janelinha de comentário aqui que eu coloquei?
Você enxerga ela? Ótimo. Aqui eu vou colocar alguns registros sobre negócios jurídicos, tá? Então vamos lá. Negócios jurídicos. Os negócios jurídicos, eles representam um instituto de direito civil. Então é Instituto de Direito Civil, estando previsto a partir do artigo 104 do Código Civil. Então, quando a gente fala em negócio jurídico, nós estamos falando de algo que é Instituto do Direito Civil. Então, os negócios jurídicos, eles são estudados à luz do direito civil, e o artigo de direito do Código Civil que começa a prever negócio jurídico é o artigo 104. E o artigo 104 vai dizer o seguinte, né? A validade do negócio jurídico depende ou exige, né, de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Defesa no direito significa proibido, né? Tem que ser a forma prevista ou pelo menos não proibida. Negócios jurídicos são os ajustes, os acordos realizados entre as pessoas, as negociações. Por exemplo, um contrato é um tipo de negócio jurídico. E por que a gente fala que um negócio jurídico ele é fonte do direito? Porque quando eu tenho um contrato e eu firmo um contrato, ele precisa ser cumprido. Existe uma regra contratual que, claro, que ela deve ser interpretada com restrições, mas ela ainda é válida sempre com ponderação e restrições, que é o seguinte: pacta sunt servanda. Vou escrever errado aqui, servanda. Pacta sunt servanda. O que significa pacta sunt servanda? O contrato faz lei entre as partes. Quais partes? As partes envolvidas. O contrato cria leis entre as partes. E aqui a lógica é muito simples, pessoal. Se eu vendo algo para alguém e eu escolho como eu quero vender e a pessoa só aceita se ela quiser, coloco em quantas parcelas eu achar pertinente, não tenho limitação. Se eu quero vender algo de 60 mil em 60 mil parcelas, está tudo certo. Se eu posso doar uma coisa que é minha, por que eu não posso vender do jeito que eu quiser? É claro que eu posso. Só que a partir do momento em que a forma com que essa negociação se deu ficar registrada em um contrato, esse contrato tem que ser cumprido. Ah, professor, quer dizer que o contrato nunca vai poder ser revisto? Vai. Vocês vão estudar isso em direito civil contratos. Existem algumas circunstâncias que permitem a revisão contratual. Mas aí vocês vão ver no momento oportuno. A regra é que o contrato tem que ser cumprido. Só para vocês terem uma ideia, no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor fala de inúmeras hipóteses de abusividades. E se for verificada qualquer uma daquelas abusividades, é hipótese de revisão do contrato, de tentar modificar ali aquelas cláusulas das quais eu me submeti. Isso é negócio jurídico, né? São esses contratos, esses acordos realizados entre as pessoas. Aqui a gente vai começar a ver cada uma dessas fontes de maneira individual, ok? Primeira fonte que nós temos, né, fonte formal estatal, legislativa, é a lei. Nós temos a lei como grande manifestação do poder legislativo. E uma coisa é fato, gente: lei é a principal fonte do direito. Quando a gente pensa em fonte formal, a lei é a principal fonte formal do direito. Então, ela tem um grau de importância na maneira como o direito vai acontecendo. Só que nós temos 3 acepções acerca da lei, 3 formas de enxergarmos a lei ou de estudarmos. E a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. A primeira forma de nós analisarmos a lei é a lei no seu sentido amplíssimo, ok? Primeira forma, lei em sentido amplíssimo. O que significa isso? Aqui, quando eu falo assim, a lei em seu sentido amplíssimo, ou seja, no seu sentido mais abrangente, aqui, lei é sinônimo de norma jurídica. Nossa, professora, ainda não estou entendendo. Para o sentido amplíssimo, eu chamo de lei qualquer regra de comportamento. Se essa regra for advinda de um costume, por exemplo, eu posso chamar de lei. Então, para o sentido amplíssimo, lei é tudo. Tudo que, de alguma maneira, determina como as pessoas devem se comportar,
como as pessoas devem agir. Se isso vem de uma lei mesmo, propriamente dita, se isso vem de um costume, de uma jurisprudência, de uma convenção social, não interessa. Tudo pode ser chamado de lei quando eu faço uso da acepção amplíssima. Lei é sinônimo de norma jurídica, qualquer regra de comportamento. Beleza? A gente não usa essa ideia de lei, né? Nós não utilizamos o termo lei nesse sentido, mas você tem que entender que ele existe. A segunda acepção, né? A segunda forma de nós visualizarmos a lei é em seu sentido amplo. E aí, o que é lei em sentido amplo? Aí, aqui, lei é tudo que for norma jurídica escrita. Então, para o sentido amplo, a lei se limita às normas escritas. Então, eu retiro daqui, por exemplo, os costumes. Costume, para o sentido amplo, está fora da lei. Agora, se for escrito como uma jurisprudência, por exemplo, isso estaria dentro da ideia de lei. Nós também não aplicamos essa concepção, né, de lei no sentido amplo, mas ela existe. E nós temos, por fim, a lei em sentido estrito ou técnico. E aqui é o que nós aplicamos, é a maneira como nós mais usamos a terminologia lei. O que é lei para o sentido estrito ou técnico? É lei aquilo que o legislativo faz. Só é lei a norma elaborada pelo Poder Legislativo, observando o processo adequado. Em direito constitucional, você vai estudar processo legislativo. O que é isso? É a maneira como a lei surge, né? Como que ela é votada, quais são as fases, né, de votação e aprovação de uma lei, quando que ela entra em vigor e tal. Você vai estudar isso em direito constitucional. Ok? Vimos lei, então. Fonte do direito por excelência. Mas agora a gente tem os chamados costumes. O que são costumes? Mais uma vez para a gente lembrar. Costume é regra de conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo. Eu gosto muito desse conceito. Então, costumes, regra de conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo. Então, costume é aquilo que a sociedade entende como válido, adequado, repete e propaga o seu cumprimento. Então, nós temos aqui, ó, e esse povo, né, observa de modo constante e uniforme, né? Também aqui uma outra colocação no seu material, que representa bem aquilo que significa costume. Então, é bastante importante nós fazermos essa identificação. Qual é o ponto aqui? Existem 3 tipos de costume. E a gente precisa entender como que eles aparecem. Nós temos 3 tipos de costume. Quais são os tipos de costume que nós temos? Primeiro tipo de costume é o secundum legem. Secundum legem. Costume secundum legem, né? O que é um costume secundum legem? A gente chama de secundum legem esse costume que está de acordo com a lei. Secundum legem significa segundo a lei. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós vamos ter alguns textos de lei, e eu vou te mostrar, que eles prevêem a aplicação do costume. Certo? Então, nós temos algumas disposições, vou parar aqui o compartilhamento para te mostrar. Nós temos algumas disposições, por exemplo, do Código Civil, que demonstram como que a possibilidade do uso do costume. Então, deixa eu compartilhar com você o Código Civil. Ó, apareceu aqui para você o Código Civil, certo? Qual é o artigo que você vai anotar como exemplo de costume secundum legens? Costume segundo a lei. Artigo 596. Estou na lei errada aqui. O Código Civil está na outra aba. Ctrl F, 596. Quando a gente vai no artigo 596, observe aqui. Nós estamos falando da prestação de serviço. Por exemplo, pessoas que são contratadas para realizar alguma coisa. Você contrata uma pessoa para ir lá carpir o seu terreno, para pintar o muro da sua casa. A gente está falando tipicamente de uma prestação de serviço. Contrato de serviço advocatício é prestação de serviço também. Então, nós estamos falando de formas de alguma maneira, prestar serviços a alguém, né? Ok. E aí?
Olha o que diz esses artigos da prestação de serviço. Ele começa no 593. E ele fala que a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas rege-se pelas disposições deste Código. E aqui, no 596, nós temos o seguinte: não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar. Percebe? A própria lei prevê a aplicação do costume. Quando a lei prevê a aplicação do costume, isso é um exemplo de costume secundum legem, que é o costume de acordo com a lei ou costume previsto, cuja aplicação está prevista na lei. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo, isso de fato aconteceu em um processo que eu acompanhei. Houve uma contratação de prestação de serviço de uma colheitadeira. Então, uma pessoa que tinha lá sua propriedade rural, plantando soja, chegou no momento de colheita, ele não tinha a própria colheitadeira, né, não possuía a própria colheitadeira, então ele fez tipo um arrendamento, na verdade uma contratação de prestação de serviço para que viesse uma pessoa ali com a colheitadeira dessa pessoa e fizesse a colheita. E ele combinou com o seguinte com a pessoa: eu vou te pagar X, e aí tinha toda uma discussão que era um determinado valor por saca de soja sendo dado o diesel da colheitadeira ou em um outro valor se não fosse dado o diesel. Haviam dois parâmetros. Qual é o problema? Eles não colocaram isso em nenhum lugar por escrito. Fizeram um ajuste verbal. Professor, mas não vale o ajuste verbal? Vale. Via de regra, vale. O contrato verbal, ele é válido. Qual é o problema? O problema é que se ele for descumprido, como é que eu provo ele? Eu vou depender de testemunha. E se eu não tiver testemunha, eu estou lascado. Não vou conseguir provar. E era exatamente o que aconteceu. Eles fizeram um ajuste verbal, não tinha testemunha, e aí os dois quebraram um pau, porque um dizia que tinha sido combinado um valor e o outro dizia que tinha sido combinado outro valor. E eles não chegavam a um acordo referente ao valor que deveria ser pago. E isso resultou num processo. O dono da colheitadeira processou o dono do sítio, porque queria receber. E ele veio cobrando o valor que ele entendia devido. E o dono do sítio veio dizendo o seguinte: não foi isso combinado. Combinado foi tanto. E não tinha quem fazia um CD. Qual foi a decisão judicial? Qual é o costume do lugar? Aqui na nossa região, quanto costuma se pagar na colheita? Qual é o valor médio praticado? Se chamaram pessoas, outros produtores rurais para serem ouvidos, se descobriu o costume médio da região em que aquela fazenda se situava e foi aplicado o costume médio. Alguém se lascou. A gente não sabe quem. Eles sabem por quanto foi contratado. É aquela história, tem sempre três versões, né? Do autor, do réu e a verdadeira. Eles sabem o que foi contratado, mas isso não apareceu. Cada um defendia um lado. Foi aplicado o costume. O costume ficava no meio termo entre as duas propostas. Uma pessoa e outra se lascou. Quando a gente tem na lei a possibilidade de utilização de costume, isso é costume secundum legem, costume segundo a lei. Um outro exemplo que a gente pode falar de costume secundum legem, anotou aí o 596, né? Vamos agora no artigo 1297. Tudo do Código Civil, tá? Artigo 1297. Também vai falar de costume secundum legem, costume de acordo com a lei. Aqui a carinha nossa está tampando para mim o texto, mas agora eu dei um jeito de aparecer. Olha o que diz o 1297 caput. O proprietário tem direito de cercar, murar, valar, tapar de qualquer modo seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, e aviventar rumos apagados e renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados a respectiva despesa. O que é isso? Aqui nós estamos falando da construção de muro nos imóveis. Então, a regra que nós temos no Código do 1297 é que quando um muro é construído exatamente na linha divisória, quem tem que pagar por ele? Os dois. A não ser, é óbvio, que um queira pagar sozinho. Isso não é proibido. Mas se ele quiser judicialmente obrigar o vizinho a dividir com ele a despesa, ele pode fazer isso. É isso que fala o caput do 1297.
Mas olha o parágrafo 1º. E o exemplo de costume secundum legem é o parágrafo 1º do 1297. Não é o caput. Olha o que diz. Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, aquelas plantas que o povo gosta de pôr na divisa, né? Cercas de arame ou de madeira, valas, banquetas, blá, 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 presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, ou a palavra, a concorrer em partes iguais para as despesas de construção e conservação. Aqui nós temos no parágrafo 1º a demonstração clara de que o costume da localidade em que aquele muro está sendo construído, ele deve ser observado. Então, eu posso estar em uma localidade em que é de costume que quem pague o muro seja aquele que quer construir. E aí vai ser aplicado o costume, não vai aplicar essa regra da divisão. Então, aqui nós estamos diante de uma circunstância em que a aplicação do costume está prevista pela legislação. Isso é costume secundum legem, ou costume de acordo com a lei, né? Bem tranquilo. Próxima categoria de costumes. Costumes praeter legem. Próxima categoria de costumes que nós temos são os chamados costumes praeter legem. E o que são costumes praeter legem, né? Deixa eu achar aqui o material de vocês. Aqui. Costumes praeter legem, né? Ok. Costume praeter legem é aquele aplicado supletivamente, ok? Costumes praeter legem é aquele aplicado supletivamente. O que é isso? É quando eu não tenho a norma. Então, eu estou diante de uma lacuna. O que é uma lacuna? Lacuna é uma inexistência de norma para tutelar aquela situação. E a gente tem uma previsão, né? Aqui, que é o que a gente chama de aplicação supletiva dos costumes, né? Aplicação supletiva dos costumes. Estou dividindo com você aqui uma outra tela. E olha o que fala essa tela. Aqui é a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e a LINDB diz, lá no artigo 4º, olha o que diz a LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Aqui nós temos a legislação dizendo, se não houver lei, está liberada a aplicação de costume. Não é secundum legem, porque no secundum legem tem lei para isso e a lei permite usar o costume. No costume praeter legem, a gente está falando do costume supletivo, né? Do costume aplicado na ausência de lei. E aí nós temos essa previsão no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é a possibilidade de fazer o uso dos costumes diante de uma inexistência da norma jurídica. Por fim, nós temos dentro dos costumes os chamados costumes os costumes contra legem, né? Costumes contra legem. E o que são costumes contra legem? Costumes contra legem são aqueles costumes contrários à lei, contrários à norma jurídica. E qual é o ponto aqui? E aqui é muito importante que você entenda, pessoal. Costume secundum legem e costume praeter legem são fontes do direito. Costume contra legem não é fonte do direito. Então, o costume, para ser fonte do direito, ele não pode contrariar a lei. Vou te dar um exemplo. Você vai encontrar algumas cidades, principalmente cidades mais do interior, em que rinha de galo, rinha de cães, é um costume. Isso não é fonte do direito, isso não vai ser aceito, porque nós temos uma proibição sobre isso. Então, é um tipo de costume, porque o costume pode ser julgado, né? O costume pode ser ali utilizado, pode ser verificado, melhor dizendo, mas ele não vai produzir efeitos jurídicos. O costume não pode contrariar a lei. Yuri, você conhece algum caso em que foi julgado através de algum desses costumes?
O exemplo que eu dei de costume secundum legem era um caso real, em que se aplicou o costume, o valor que se costumava pagar para a prestação de serviço daquela atividade. Então, esse foi um exemplo de utilização de costume para essa interpretação. Um outro exemplo que a gente tem que pode ser usado os costumes, não sei se você já ouviu falar, eu sou um grande entusiasta de animais, né? Tenho vários bichos e tal. Existe um costume muito comum quando você tem cães, por exemplo, que é aquela história de que o dono do macho fica com um filhote da sua escolha. Eu já ouvi muito isso. Cada lugar tem um costume. Mas eu já ouvi também lugares em que o dono do macho tem direito a ficar com 3 filhotes, 4 filhotes. Cada lugar tem um costume. Tem alguma lei falando sobre isso? Não. O que eu aplico se isso gerar um processo? Um costume. Então, nós temos alguns casos, claro que não é tão comum assim, em que eu tenho a possibilidade de aplicar essa regra costumeira, ok? Só não podemos esquecer, costume contra a legem não é permitido. Não temos essa possibilidade de legitimação, porque a sociedade achou que é legal, mas é praticar aquele ilícito. Não. Costume contra a legem não é fonte do direito. A jurisprudência, e aqui nós estamos já indo para a parte final da aula, também tem essa divisão. Nós temos jurisprudência secundum legem, nós temos jurisprudência praeter legem e nós temos jurisprudência contra legem. Você está verificando aqui. O que é uma jurisprudência secundum legem, que é a maioria que nós temos? É uma jurisprudência que observa a lei, que está de acordo com a lei, que é a grande parte. O que é uma jurisprudência praeter legem? Aqui é uma jurisprudência que é criada na ausência de lei. Lembra que sempre que o praeter legem está referente à lacuna, falta de lei. Lembra que eu já falei para você, se não houver norma, é o artigo 4º da LINDB. Se a lei for omissa, o juiz tem que julgar. E muitas vezes eu posso ter a produção de uma jurisprudência sem ter uma lei. Jurisprudência praeter legem. É aquela jurisprudência criada na ausência de lei específica. A regulamentação de greve do servidor público é um exemplo. Não existe lei que fala de greve do servidor público. A greve do servidor público foi reconhecida por uma decisão do STF. Jurisprudência praeter legem. Não tenho lei a respeito e o judiciário regulamentou. E a jurisprudência contra legem? E aqui é um detalhe muito importante. Jurisprudência contra legem é aquela jurisprudência contrária à lei. E aí eu pergunto para vocês, jurisprudência contrária à lei é fonte do direito? É. Costume contra a legem não é fonte do direito. Jurisprudência contra a legem é fonte do direito. Te dou alguns exemplos práticos sobre isso. Primeiro exemplo prático. Você já ouviu falar sobre o aborto de anencéfalo, né? A possibilidade de abortar o feto anencéfalo. Inclusive, teve uma live sensacional sábado sobre aborto de bebês com microcefalia, que é a nova discussão a respeito, né, desse assunto de bioética e tal, biodireito. O STF, quando reconhece a possibilidade de abortar o feto anencéfalo, ele está indo além da lei. Porque a lei só permite aborto em caso de estupro ou se a gravidez resulta em risco de morte para a gestante, para a mãe. No mais, a lei não permite aborto. E aí vem o STF, por uma decisão, ele determina que se permita, por exemplo, o aborto em casos além dos casos previstos pela legislação. Ou seja, se o Código Penal é claro no sentido de só permitir aborto em 2 hipóteses, quando o STF reconhece a possibilidade de abortar em uma terceira hipótese, ele está indo contra a lei. Isso é jurisprudência contra a legem. E é fonte do direito, é isso que está valendo. Está valendo a voz do STF. E mais, quando o STF decide, de uma vez por todas, por uma ADPF, né, a DPF 54, que é possível abortar o anencéfalo, o feto anencéfalo, nós já tínhamos tido várias decisões judiciais permitindo o aborto e várias não permitindo. O STF só deixou uniforme o entendimento. A primeira decisão que permitiu o aborto de anencéfalo no nosso país foi em Maringá.
pelo professor Miguel Kfouri, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Depois da decisão dele, várias decisões surgiram permitindo o aborto, todas contrárias à lei. É fonte do direito, é uma forma de inovar o direito. Não sei quantos viram também uma situação de uma mãe que tem um filho que tinha crises convulsivas severas e ela importou remédio cuja substância, o princípio ativo era a cannabis, a maconha. Essa mãe quase foi presa por 2 vezes, porque ela foi denunciada por tráfico internacional de drogas. Houve um inquérito sobre isso para apurar a sua responsabilidade. Até que judicialmente ela conseguiu a permissão de importar essa medicação. Perceba, tráfico de drogas é crime, continua sendo crime. E a permissão que foi dada a ela para importar é uma decisão judicial contrária à lei. Não importa. É fonte do direito? É. E é correta. Precisamos entender e interpretar o direito a partir de casos práticos e com coerência. Porque você importar uma medicação que tenha maconha como princípio ativo não é a mesma coisa de você cheirar cocaína, por exemplo, ou fumar maconha. São coisas completamente diferentes. E, de fato, nós tínhamos ali um resultado muito positivo em relação àquela criança. A Emily fez uma pergunta, né? Professores, sobre o mandado de injunção. Emily, o mandado de injunção, ele é um remédio constitucional para regulamentar norma constitucional de eficácia limitada, né? Então, nós temos um direito constitucional previsto, mas eu não consigo exercer esse direito constitucional por falta de norma regulamentadora. Então, quando eu tenho um mandado de injunção, eu estou diante de uma possível jurisprudência praeter legem. Porque a ideia do mandado de injunção é regulamentar um direito que não tem uma lei regulamentadora. O mandado de injunção ele aparece para substituir momentaneamente uma lei. Substituir não, entrar no lugar dela, porque a lei não existe, né? Então ele não substitui. E aí quando a lei surgir, o mandado de injunção morre e aplica-se a lei, né? Então seria um exemplo normalmente de regra praeter legem. Eu ia trabalhar com vocês hoje, pessoal, vários exemplos práticos de casos concretos, mas não vai dar tempo. Eu já estou com menos de 1 minuto. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A gente volta na próxima aula já falando desses casos práticos. Eu vou cair a qualquer momento. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, tá bom?